Aleluia! Mais um culto fé. Pode tomar seu assento, mas assenta dando glória, dando aleluia. Nós estamos no culto fé, né? Eu preciso sempre te lembrar disso. Não é culto tristeza, não é culto morte, não é culto frieza, é culto fé, né? E é onde a gente vê que tem fé, a gente vê algo diferente, né? O que move o coração de Deus. Então, se manifeste de alguma forma, mostre que você tem fé. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração hoje para compartilhar com você. Eu espero que ela te edifique. Eu quero ler com você Juízes no capítulo 6, do verso 11 ao 16, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Pai, eis aqui a tua palavra nessa noite, Jesus. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Jesus. A tua palavra é como um martelo que despedaça a rocha. A tua palavra é vida para o nosso corpo, é saúde para os nossos ossos. Uma vez que nós nos encontramos com a tua palavra, a nossa vida nunca mais é a mesma. Ah, Jesus, que nós tenhamos um encontro com a tua palavra nessa noite. Que seja uma palavra rema, revelada pelo Senhor para nós. Que não seja uma palavra, Senhor Deus, de influência humana, mas que seja o Senhor falando conosco. Que Henrique desça, o teu Espírito cresça, por misericórdia, usa a minha vida. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação te pertencem e para ti são todas as coisas. Nós queremos que o Senhor separou essa noite para falar conosco. Nós queremos que o Senhor tenha algo para fazer nessa noite na nossa vida. E nós queremos te dizer que nós estamos completamente dispostos, Jesus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não existe nada de bom em nós, nada que a gente possa fazer para merecer. Mas a tua graça nos alcança nessa noite, ela nos move nessa noite. Então fala conosco, Pai, o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Confesso para vocês que eu estava receoso, falando: Jesus, o que eu irei pregar nessa noite? É sempre um dilema, né? Falar: meu Deus, preciso falar algo para o seu povo, o que eu falo? E Deus me trouxe à memória essa palavra. Esse é um texto muito conhecido, né? A gente já ouviu falar da história de Gideão, né? Aquele que venceu com 300 homens. É maravilhoso você pensar desse ponto de vista daquilo que Gideão foi capaz de fazer, não é nem capaz de fazer, porque Gideão não teve quase parte nisso, mas como ele é ressaltado na Bíblia como esse personagem que vence vários exércitos com apenas 300 homens. A lógica de Deus é completamente contrária à lógica humana. Deus, ele ri na cara da lógica. Ele vai e fala assim: está todo mundo esperando que venha um grande exército. E Deus está falando: não, eu só preciso de 300 homens para vencer. Eu não preciso de muita coisa. E eu gosto muito desse texto porque quando o anjo aparece para Gideão e ele vai falar com Gideão, Gideão está malhando trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é lugar de pisar uvas. Não se malha trigo no lagar. No lagar você pisa uva. Não malha trigo.
E é muito engraçado porque Deus chama Gideão de algo que ele ainda não é. Deus se encontra com Gideão e ele fala assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão não era guerreiro, muito menos poderoso. O trigo, ele é malhado na eira. A eira é um lugar plano, aonde se malha o trigo, onde faz separação do trigo e da palha do trigo. E a eira é o lugar ideal para se malhar trigo, porque a eira é um lugar ventilado. Então, o vento que sopra ajuda a levar a palha que está sendo separada do trigo. Só que naquela época, Gideão e todo o povo de Israel ali está passando por um cerco. Os midianitas estão oprimindo Israel. E Gideão, ele não vai malhar o trigo na eira, porque quando ele malha o trigo na eira, o vento bate e sopra a palha. Quando sopra a palha, os midianitas ficam sabendo que está malhando o trigo. Então eles falam: opa, está malhando o trigo, vou lá pegar, que o trigo já está separado para mim. Vou lá pegar o trigo de Israel. Então Gideão, numa atitude de esperteza, mas de covardia, o que ele faz? Ele vai malhar o trigo no lagar, num lugar mais separadinho. Ali, se o vento bate, não leva tanto a palha. Então fica mais fácil de se esconder daqueles que eram os inimigos do povo. E o Senhor encontra Gideão exatamente no momento onde a covardia dele está sendo expressa. Vou me esconder para poder malhar o trigo. Ele está dizendo assim: olha, eu não posso contra eles, então eu vou aqui para um lugar onde eles não possam me ver, porque aí se eu faço, ninguém vem buscar o trigo. O anjo do Senhor aparece para Gideão e fala uma verdade que não era ainda uma realidade. Porque, queridos, você precisa discernir essas coisas. Não é porque ainda não está diante de você que não é uma verdade. Às vezes o que Deus fala conosco, nós não conseguimos perceber de forma natural. Nós olhamos e falamos: não, não é possível, está falando de mim, corajoso. E aí você que é medroso sabe, né? Para quem que está falando. Corajoso eu. Mas o anjo do Senhor está falando algo para Gideão. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz que Deus, ele vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem, como se elas já fossem. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não está olhando para a nossa realidade presente, constatando uma realidade. Ele está olhando para nós e Ele está vendo o que nós já somos nele. Ah, mas eu ainda não sou tudo isso. Jesus já te viu pronto, Deus já te vê pronto. Ele já está olhando para você e Ele está vendo o seu futuro. E Ele te chama pelo seu futuro. Ele fala para Gideão: homem forte e corajoso. E aí Gideão faz como todos nós, começa a dar desculpa. Ah, Senhor, eu sou o menor da minha casa. E a minha casa ainda é a menor da menor tribo. Não, você errou de endereço. Não pode ser comigo. Não sou eu, não é para mim essa palavra. De repente você errou o endereço da palavra. E não, queridos, o povo estava sendo oprimido por Midian porque o povo pecou. Estava sendo afligido. E o povo começa a clamar, pedindo misericórdia a Deus. E você vai pensar o quê? Ah, Deus vai levantar um cara que é o cara provável de fazer o negócio acontecer. Vamos chamar um homem forte, um líder corajoso, alguém que já tem uma certa influência no meio do povo, e ele vai fazer. Não, querido. Deus não chama o mais influente, Deus não chama o mais forte, Deus não chama o mais provável. Deus chama Gideão, o covarde e menor da menor casa, da menor tribo.
Quando o povo clama, Deus não levanta um juiz. Não por enquanto, Deus levanta um profeta. Gideão fazia parte de uma família profética. Às vezes nós queremos que Deus levante com alguém que vai mudar tudo, vai quebrar tudo. A gente às vezes é desse, a gente quer aquela pessoa que vai chegar, vai botar o peito, estufar o peito, vai fazer alguma coisa, vai bater por alguém, vai lutar. E às vezes o que Deus quer fazer é levantar uma voz profética. Deus não quer levantar uma espada, Deus não quer levantar um governo, Deus não quer levantar um juiz. Deus quer levantar um povo profético, capaz de declarar aquilo que Ele quer fazer na terra e trazer como realidade para a terra aquilo que o céu já tem como uma verdade absoluta. Nós estamos esperando que Deus levante alguém, que Deus faça com que um governante, com que alguém rico, de influência faça. E Deus está falando, eu conto com pessoas dispostas a declarar a realidade que está sendo dita no céu e que ela invada a terra. O que Deus precisa fazer em nós requer um alinhamento e não só um romper. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e o que Ele está dizendo ao nosso respeito e não esperar apenas um romper, mas um posicionamento, um alinhamento. Deus chama Gideão e fala, homem forte e corajoso. É necessário que eu e você nos posicionemos diante da palavra que Deus nos deu, porque muitas vezes Deus está falando algo ao nosso respeito e nós estamos lambendo as nossas feridas, dizendo, ai Senhor, mas eu sou tão pequeno. Eu sou o menor, da menor tribo, da menor casa. Porque eu? Deus está levantando um profeta para poder ir em nome dele e livrar Israel das mãos de Midian. A gente não tem condições de ler todo o texto, né? Porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. Mas se você continua lendo o texto, você vai perceber um comportamento que Gideão tem diante da aparição do anjo. Ele fala, eu preciso de uma confirmação que o Senhor estava aqui. Preciso que o Senhor me fale. Quem gosta de confirmação da parte de Deus aqui? Não vou falar que você não precisa disso ainda não. Vou falar sobre outro ponto. Vou falar sobre o que Gideão faz para receber uma resposta de Deus. A Bíblia vai dizer, se você continuar lendo Juízes 6, do 17 ao 21, que Gideão fala bem assim, se é o Senhor mesmo que está falando, espera um pouquinho que eu vou buscar uma oferta. Eu vou lá buscar uma oferta, e se você me esperar e eu puder ofertar, é um sinal de que o Senhor está comigo. Às vezes a gente quer receber resposta da parte de Deus, mas a gente não quer dar nada. Gideão recebe resposta da parte de Deus quando ele decide entregar algo. Ele fala, eu vou lá, vou pegar a oferta, vou colocar diante de você, e se for consumido, ele traz a oferta. O anjo fala, deixa essa oferta aí nessa pedra. Aí ele pega, toca, a oferta é consumida. Tem vez que a resposta de Deus está à distância de uma oferta que a gente não faz. Poderia falar sobre os dízimos e ofertas aqui, né? Mas às vezes o que Deus espera da gente é uma entrega. O que você precisa entregar para o Senhor hoje? Deus falou com você, fala, não Senhor, eu quero um sinal. Aí a gente fala assim, se aparecer alguém de camisa vermelha na minha frente, é um sinal de Deus de que eu preciso fazer. Aí o diabo ouve e fala, opa, é esse? Não, querido. Vai lá, Senhor, eu quero um sinal, eu quero a confirmação da sua parte. E para isso, eu vou fazer diferente. Eu vou te dar uma oferta. A oferta traz revelação, a oferta traz resposta. A oferta é consumida e Gideão sabe que aquele que falou com ele foi o próprio Deus. Gideão, para fazer a oferta, ele constrói um altar. Não adianta você querer receber revelação de Deus, se relacionar com Deus, se você não está disposto a construir um altar para Deus. O que é um altar?
É relacionamento, é construir um lugar onde você deposita a sua oferta, onde você se relaciona com o Senhor. É separação. Isso aqui é só para Deus. Você constrói seu altar. Gideão constrói um altar. Mas quando Gideão constrói um altar, Deus vai requerer uma outra coisa de Gideão. Destrói o altar anterior feito para outros deuses. O lugar para onde Deus está te levando não cabe altar de outras coisas ou outros deuses que não seja Ele mesmo. Não adianta eu querer ir para o próximo passo com Deus, se eu ainda guardo na minha casa um altar para deuses estranhos. Deus fala assim: Gideão, você vai pegar aquele altar construído para Baal e você vai destruir ele. Gideão não era muito chegado à coragem. Gideão vai de noite para destruir o altar. Destrói o altar, corta o poste. Quando o povo acorda, fala: meu Deus, destruir o altar de Baal. Percebe que dentro do povo de Deus, as pessoas que diziam que eram de Deus estão construindo altar para outros deuses que não o Deus verdadeiro. Quais são os altares que nós temos construído e sobre qual nós temos queimado ofertas que têm sido ofertas em vão para deuses estranhos? O que é que nós temos feito? O que é que nós precisamos destruir? Porque o altar construído para Deus não concorre com outro altar. Ou ele é o único altar, ou ele não está ali. Deus não divide. Antes da gente conseguir se livrar dos inimigos, dos midianitas, é necessário que altares internos sejam destruídos. A idolatria nasce do orgulho. Nós idolatramos coisas ao invés de Deus, porque nós estamos construindo deuses para nós e a nossa imagem. Se você gosta muito de dinheiro, o dinheiro é o seu Deus, porque ele faz o que você quer. Nós não queremos um Deus que mande na nossa vida, nós queremos um Deus a quem nós podemos mandar. Então, quando nós idolatramos o dinheiro faz o que a gente quer. Ah, eu preciso comprar tal coisa. Ah, eu preciso ter tal coisa. Ah, eu preciso fazer tal coisa. E não é só assim com dinheiro. A maioria das coisas que nós construímos e colocamos no lugar de Deus vem de um lugar de hedonismo. Porque nós não queremos um Deus que diz não para nós. Nós queremos um Deus que vai sempre, o tempo inteiro, está nos dando prazer, está nos dando felicidade. Felicidade, falsa felicidade. Nós queremos estar diante de Deus e o tempo inteiro estar sentindo prazer. O nome disso não é cristianismo, o nome disso é hedonismo. O culto ao prazer. Ah, se eu estou feliz, eu vou para a igreja, vai ser maravilhoso. O culto hoje vai ser incrível porque eu estou feliz. Ai, que dia maravilhoso, estou feliz. Vou adorar a Deus com tudo que eu tenho. Mas se está num dia triste, num dia ruim, falar: não, hoje eu não adoro a Deus. Porque hoje eu não estou sentindo nada que me faça adorar. Então, vou adorar para quê? Eu só adoro quando eu estou feliz. Eu só adoro quando eu sinto prazer. Ah, mas fui na igreja. Ah, eu não gosto dessa música. Não me dá prazer. Já perguntou se Deus gosta dela? Porque o culto não é para você, né? É para Deus. Mas a gente quer colocar Deus na nossa caixinha do prazer. Me deu prazer, tá maravilhoso. Nossa, Deus está nesse negócio. Não está me dando prazer? Deus não está nesse negócio. Só que o caminhar com Deus vai sempre nos apertar de alguma forma. Gideão está sendo confrontado no seu caráter. Homem corajoso. Mas ele só não verbalizou. Senhor, você não sabe que eu sou medroso? Manda outro no meu lugar. Levanta outro para fazer. Olha quanta gente aí, ó, mais preparada, mais bonita, mais eloquente, com mais dinheiro. Por que você não usa eles? Eu sou o menor.
Deus está sempre desafiando a lógica humana. Aquilo que parece insignificante para nós, não é insignificante para Deus. Aquilo que parece insignificante para nós, para Deus, é a oportunidade de manifestar a glória dele. O povo se revoltou contra Gideão, e Gideão está pedindo confirmação, né? Vou colocar aqui o novelo de lã. Se você lê, gente, esse capítulo é muito interessante, tá? Juízes 6, lê, Juízes 6, 7 é incrível. Ele fica ali, olha, vou colocar o novelo de lã. Se chover só no novelo de lã, ficar tudo seco em volta, eu sei que Deus está comigo. Aí vai lá, fica tudo seco, chove só no novelo de lã. Estou satisfeito? Não estou satisfeito. Vou fazer outra prova. Agora, Senhor, você vai fazer o seguinte: vai chover em tudo ao redor e o novelo vai ficar seco. Aí sim eu vou acreditar. Aí Deus vai lá e faz. Dá sinais. Deus, ele é tão misericordioso que ele está o tempo inteiro falando conosco. Ele usa uma vez, ele fala primeiro dentro. Ele falou dentro, você não prestou atenção. Aí ele começa a falar do lado de fora. Ele levanta alguém. Aí vem o Pedro, fala: sabe, Henrique, Deus me mandou te dizer algo, não sei se faz sentido para você. Aí ele vai falar: nossa, Deus está falando. Deus já falou comigo, mas eu sou medroso. Aí Deus vai, usa a pastora Adri. Aí fala: pastora Adri, poxa vida. E a gente fica querendo que Deus fale, né? Fala mais uma vez, Deus, por favor. Desobediente, né? Porque quando Deus fala com você e você resiste à voz de Deus, querendo que Ele fale, outras vezes Deus vai falar, porque Ele é misericordioso. Mas Deus já queria pegar seu pescoço e quebrar. Fala: meu Deus do céu, eu mesmo, né? Já te falei tantas vezes, obedece a minha palavra, obedece a minha voz, vai e faz o que eu já te mandei fazer. Gideão, ele está no contexto do Antigo Testamento, fazendo prova de Deus. Mas quando eu e você viemos para o Carisma e nós temos aula de direção espiritual, nós entendemos que o jeito de Deus falar agora não é do lado de fora, é do lado de dentro. Então eu não preciso ficar buscando confirmação se Deus já falou uma vez, porque agora Ele está dentro de nós e Ele nos dá a direção, e nós precisamos ser obedientes à direção de Deus, porque nós só vamos viver, nós só vamos ver, nós só vamos tocar aquilo que Deus já preparou para nós, quando nós estivermos dispostos a obedecer. Não é fácil, mas é necessário. Eu preciso estar convicto daquilo que Deus falou comigo. Porque só a partir daí, só a partir desse momento de convicção, que aí Gideão fala: ok, vamos nessa então. Quando eu estou convicto, Deus pode começar a fazer o que Ele precisa fazer. Mas eu preciso estar num lugar de fé e convicção. Fala: Deus, você me chamou para isso? Eu não acho que eu sou a pessoa certa, mas se você falou comigo, eu vou, Jesus. Eu vou. Mas está tão difícil. Estou aqui, são tantas dificuldades, eu tenho tantos desafios. Mas não importa o desafio, se o Senhor falou comigo, eu vou. Gideão começa um rebuliço, porque ele precisa preparar o povo. E ele começa a chamar gente para ajudar. Ele vai chamando. E no primeiro momento, queridos, no momento da euforia, 32 mil homens. 32 mil homens dispostos a guerrear a causa do Senhor. Que maravilha, né? Sempre quando a gente começa é assim, cheio de gente. Todo mundo disposto, feliz e alegre. 32 mil homens. Aí Deus falava assim: Gideão, 32 mil é gente demais para o que eu quero fazer. Manda os medrosos irem embora. No Antigo Testamento, quando Deus estabelece a lei da guerra, Ele tem um regramento específico dizendo: se casou, se acabou de casar, ainda não aproveitou a lua de mel, manda embora.
Não quero. Vai viver sua vida de casado, vai ser feliz. Pedro e Vitória não iriam para a guerra. Vai desfrutar da sua vida. Só que ele fala, um outro ponto da lei da guerra é: se tiver alguém com medo, não deixa ficar no meio. Manda embora. Os medrosos não podem ficar no meio da guerra. Porque quando alguém tem medo, ele contagia os outros. Você já teve que lidar com gente medrosa? Gente tem medo de tudo. Você fala bem assim: nossa, Deus me deu uma ideia. Fala: não faz não. Não faz não, porque isso é muito perigoso. Não, não, eu vou. Não, não vai não. Meu Deus, você não sabe o que aconteceu com quem foi. E ele acaba disseminando medo e contagiando outras pessoas. Medo é algo contagioso. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você se encontra com Jesus, quando você se encontra com o amor do Pai, o medo precisa ser lançado fora. Agora para e pensa, né? Olha só. Você que é medroso, vai embora. Você teria coragem de levantar sua mão e falar: estou com medo, vou embora? Queridos, eu não sei se eu sou muito doido, vergonhoso, alguma coisa assim, mas eu ia ficar com um carão de falar que eu estava com medo. De 32 mil, 22 mil homens medrosos foram embora. No início, quando Gideão falou: vamos embora, vamos lutar, vamos derrotar os midianitas, vamos contra eles. 32 mil eufóricos, felizes. Vamos embora, Gideão, conta comigo. Quem tem medo aqui? Ai. $22 mil homens foram embora. E aí você pensa, 10 mil ficaram, né? Já não estamos assim numa vantagem muito legal. E aí Deus fala: Gideão, 10 mil é demais para o que eu tenho para fazer. Vou te dar uma estratégia. Manda eles beberem água do rio. Quem se abaixar, pegar a água e levar na boca, sem ficar igual um cachorro bebendo água, esses vão ficar. Mas o restante eu não quero. Porque quando você decide entrar no esquema de Deus, você precisa estar disposto a seguir a estratégia de Deus para que você vença. Deus tem um comportamento, Deus espera de nós um posicionamento. E quando nós não correspondemos ao posicionamento que Deus está esperando de nós, Ele não conta mais conosco. De que forma você para se refrescar? Durante o seu período de pausa, o que você faz? Que a gente vive dizendo: eu preciso descansar, preciso descansar, preciso descansar. De que jeito você descansa? Que Deus precisa de gente que descanse, mas que esteja ligado o tempo inteiro. Eu estou aqui descansando, estou me refrescando, mas eu estou atento a tudo que o céu está fazendo. Eu estou atento a tudo que Deus está falando. Eu estou vendo de longe o inimigo vindo. Eu preciso estar nesse lugar. E aí, 9.700 homens foram dispensados, ficando apenas 300. Meu querido, você teria coragem de entrar nesse rolê? 301 homens com Gideão. Deus não está contando com a nossa habilidade ou com o nosso poder de fogo para fazer qualquer coisa. Você está olhando para o que você precisa fazer, para o que Deus te mandou fazer, e você está falando: Deus, mas eu não tenho dinheiro. Deus falou: não estou contando com o seu dinheiro. Você está falando: ai Deus, mas eu não estou preparado, eu não sou habilidoso. Deus falou: não estou contando com a sua habilidade. Eu estou contando com o seu sim. Eu estou contando com o seu sim para aquilo que eu quero fazer. Eu estou contando com a sua convicção naquilo que eu te chamei para fazer. 300 homens. Deus não trabalha com a lógica. A matemática do céu é diferente da nossa. Completamente diferente da nossa.
Nós às vezes podemos ficar chateados, porque nós começamos com muita gente, mas conforme a gente vai caminhando com Deus, parece que a quantidade de gente que está do nosso lado vai diminuindo. Nem todo mundo que começou com você vai para o mesmo lugar que você. Nem todo mundo que começou com você vai para o mesmo lugar que Deus determinou para você. 32 mil pessoas é muita gente diante daquilo que Deus queria fazer na vida de Gideão. Às vezes nós queremos viver a vida cristã carregando o mundo com a gente. E queridos, não estou falando que isso é errado. Às vezes a gente quer que todo mundo vá para o mesmo lugar que a gente está indo. Mas às vezes Deus já determinou só 300. A gente tem 32 mil e está feliz que 32 mil está indo. Você fica feliz? Eu fico feliz. Quanto mais gente, a gente chega aqui no Culto Fé, se tivesse 200 pessoas, a gente estaria pulando, sapateando, rodopiando. Mas se Deus mandou só sei lá quantos, 70, 60, é o que Deus contou para fazer o que Ele precisa fazer hoje. Sabe por quê? Nem todo mundo está indo para o mesmo lugar. Nem todo mundo vai receber a mesma coisa. Nem todo mundo vai ser contado como alguém que venceu a guerra. Alguns vão ser lembrados como medrosos. Outros vão ser lembrados como sem estratégia, desatentos. Porque o número de pessoas que Deus escolheu para viver o propósito dele já está definido. Às vezes você não vai viver, né, a vitória da guerra como Gideão, mas às vezes Deus escolheu um outro propósito para você e está tudo bem. O que a gente precisa entender é: nem todo mundo está indo comigo para o lugar que Deus determinou. E às vezes a gente quer levar. Às vezes essas pessoas vão ser pessoas que vão nos atrapalhar. Gente medrosa, que ao invés de fazer com que o povo esteja animado para poder lutar as batalhas que foram propostas, vão falar palavras de desânimo. E aí você já é derrotado antes mesmo de começar a guerra. Nós precisamos nos cercar das pessoas certas, as pessoas que Deus escolheu para estar conosco na próxima fase. Pessoas que vão crer, pessoas que vão se posicionar, pessoas que vão estar alinhadas àquilo que o céu está direcionando. Deus já tinha entregue nas mãos de Gideão a vitória. Ele já tinha entregue. Algumas versões lá de Juízes, capítulo 7, versículo 9, vai dizer que o Senhor acorda a Gideão. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois já os entreguei nas suas mãos. Ele não está dizendo ainda vou fazer, ele está dizendo já fiz, já foi feito. Eu e você precisamos entender que quando Deus nos chama de algo que ainda não somos, Ele não está falando do ponto de vista do presente, mas Ele está falando do ponto de vista de alguém que conhece toda a história e já nos viu no final dela como homens fortes, corajosos e vitoriosos. Ele já nos viu nesse lugar. E quando Ele fala conosco, Ele fala desse lugar. Quando você vê lá no capítulo 7, do versículo 13 ao 14, eu acho muito legal isso. Diz assim: Gideão chegou bem no momento, porque Gideão, ele desce para o acampamento para poder espionar os midianitas. E quando ele chega lá para espionar, ele ouve o soldado falando de um sonho que ele teve. E aí ele diz assim: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, escuta a resposta: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele.
Antes que Gideão chegasse no acampamento dos midianitas, Deus já tinha mandado um sonho para alguém dizendo: começa a se preparar, porque eu escolhi alguém, escolhi Gideão, e a espada dele vai prevalecer contra os midianitas. Alguém teve um sonho maluco. E querido, se a pessoa me fala que sonhou com um pão de cevada rolando, fala: querido, acho que você comeu um pouco demais. Antes de dormir, sonhou com pão. Mas Deus deu um sonho e influenciou a interpretação, queridos. Porque eu e você não precisamos nos preocupar sobre aquilo que Deus nos falou que Ele iria fazer conosco. Porque antes que a gente chegue no lugar que Deus determinou, Ele já começa a soprar a notícia de que vem alguém para cumprir um propósito específico e vai chegar. Antes de Gideão chegar com os 300 lá, os midianitas já sabiam que Deus tinha os entregue nas mãos de Gideão. Quando Deus fala para mim e para você algo, Ele se incumbe de já deixar preparado a notícia. Gideão não precisou plantar uma notícia. Deus fez um soldado sonhar. Antes que eu e você cheguemos no lugar que Deus determinou, Ele já nos anuncia antes. Às vezes a gente quer chegar e já começa a preparação. Eu vou chegar lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, não sei o quê. Não se preocupe. Deus já pegou essa função para Ele. Se necessário, Ele faz alguém sonhar para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não importa o que Ele precisa fazer, Ele vai fazer e você vai chegar no lugar que Deus determinou. A palavra que Deus entregou para Gideão também foi entregue ao exército inimigo. Você não precisa divulgar o que Deus te prometeu. O mesmo Deus que te falou faz com que os inimigos fiquem sabendo. As pessoas não ficarão espantadas ao te ver, mas antes que te vejam, ficarão admiradas sobre aquilo que o céu já declarou ao seu respeito. Antes que a palavra se manifeste na terra, no céu já era uma realidade. Antes que Gideão fosse visto como um herói de guerra, o céu, muito antes da vitória acontecer, já tinha declarado: Gideão, homem forte e corajoso. Eu e você precisamos entender, quando Deus nos fala algo, Ele está nos preparando para aquilo que já é uma realidade diante dEle. Antes que aquilo se manifeste na terra, antes que você veja aquilo que você tanto está buscando, aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus te prometeu, antes que você veja diante de você, antes que você toque, no céu já foi declarado, e é só uma questão de manifestar aqui. E aí a gente sabe o restante da história. Gideão desce com o povo. Buzinas, cântaros, gritos de louvor. Eles não precisam fazer muita coisa. Quando eles começam a tocar a buzina e a gritar, o exército inimigo, foge. Existem coisas que Deus vai nos dar, em que Ele só vai requerer de nós obediência para descer, tocar a buzina, gritar e adorar. Tem coisas que você não vai precisar se esforçar, que você não vai precisar fazer. Tem coisa que sim, você vai ter que pôr a sua mãozinha. Mas tem coisa que Deus está dizendo: apenas obedeça aquilo que eu já trouxe para você como uma palavra, trazendo uma realidade. Porque quando você começar a gritar, a adorar, a dizer que só o Senhor é Deus, eu faço com que o cenário que está estabelecido seja movido e agora seja vitória sobre o povo de Deus. Deus não está contando com a sua força, Ele está contando com a sua obediência. Queria que você se colocasse de pé. Eu não sei do que Deus te chamou. Não sei o que Ele falou para você. Cada um de nós temos uma palavra que nós recebemos de Deus. Você recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida? Cada um de nós aqui temos uma palavra que ela está assim,
sobrevoando sobre a nossa cabeça, esperando o tempo certo de cair sobre ela. Cada um de nós recebemos uma promessa, uma palavra. Às vezes Deus está olhando para nós, Ele está falando, você é tão intrépido, você é tão ousado. Você fala, não, Senhor, eu sou tímido. Deus fala com Moisés, vai lá, Moisés, libertar meu povo. Ah, Senhor, eu sou pesado de língua. Porque se Moisés era pesado de língua, o cara estudou no Egito. A preparação de Moisés foi assim, ó, Harvard. Ele está dando desculpa para Deus, dizendo, eu não sou tão bom assim. Eu não sei qual é a desculpa que você está dando para Deus hoje a respeito de algo que Ele te falou. Mas eu venho aqui para te dizer que Ele só conta com a sua obediência. Ele conta com a sua obediência para poder começar a se mover na direção da palavra que Ele disse. Às vezes nós estamos olhando para a nossa realidade, malhando trigo no lagar. Tem alguém falando, você é tão corajoso, falando, mas tudo que eu faço é fugir. Tudo que eu faço é me esconder. Eu estou procurando lugar para ficar escondido. E Deus está falando, não, mas eu tenho uma obra tão grande na sua vida, eu vou usar a sua vida, vou te levantar. Vou soprar seu nome. Aí você fala, Deus sopra não. Porque se soprar, vai que o povo de Midian vê, né, a palha soprando, aí vem contra nós. Quero luta para mim não, Jesus. Às vezes a gente faz assim com Deus. Passa a minha vez, vai para outro. Eu para quê? Não. Usa a Thaís. Thaís é tão simpática. Faz na vida dela, Jesus. E não nos posicionamos para começar a ser essa voz profética que vai declarar não só sobre a vida do outro, mas sobre a nossa vida. Porque talvez Gideão já estivesse acostumado a falar e profetizar sobre outras pessoas. Ele vem de uma família profética. Talvez para ele fosse fácil olhar para o Gabe e falar, nossa, Deus, homem de Deus, Deus te abençoe, você vai ser muito usado por Deus. Talvez ele olhasse para outras pessoas, falasse, não, Milena é uma bênção, vai ser muito usado por Deus, Deus tem uma obra, Ele conta com você, vai com tudo. Talvez era muito fácil para ele olhar para o outro e falar, você vai vencer. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa muito tremenda na sua vida. Mas talvez quando ele olhava para ele mesmo, ele não conseguia ter a mesma palavra que ele dava para o outro. Ele olhava para o outro e falava, isso aí, vamos embora, Deus vai te usar. Mas quando ele olhava para ele, falava, nossa, eu sou tão medroso. Está faltando coragem aqui. Não, está faltando posicionamento, alinhamento. O que o céu já disse sobre você, que você precisa começar a repetir? Querido, porque eu e você precisamos começar a fazer um exercício. Lembrar a promessa e declarar. Tem gente que fala, não posso falar, né? Porque vai que alguém ouve. Querido, você acha que alguém pode desfazer aquilo que Deus já determinou que vai acontecer? Nada nem ninguém pode desfazer aquilo que Deus já decidiu fazer. Porque quando Ele olha para você e Ele te chama de forte, Ele te chama de corajoso, Ele não está falando sobre uma possibilidade, Ele está declarando uma realidade que já existe no céu, mas vai ser manifesta quando eu e você nos posicionarmos. Se você quer estar nesse lugar, levante a sua mão. Vou fazer uma oração, Pai. Talvez tantos de nós entramos aqui nessa noite como Gideão, nos escondendo com medo, tentando fazer da forma errada, tentando fazer com a nossa própria força. Mas essa noite eis-nos aqui, Jesus. Nós entendemos que existe uma palavra sobre nós que o céu já liberou e já estabeleceu. Porque todas as vezes que o Senhor abre a sua boca e fala algo, o Senhor está estabelecendo algo. A tua palavra diz que tudo que foi criado a partir do nada, por palavras cheias de fé. Toda palavra que sai da sua boca está criando uma nova realidade. E sobre as nossas vidas isso já é real. O Senhor já falou, o Senhor já determinou. E existe uma realidade
realidade nova que vai se manifestar na terra e que nós nos posicionamos para te obedecer e para receber. Nós entendemos que nesse processo nem todo mundo vai com a gente. Talvez algumas pessoas fiquem pelo caminho. Mas se nós temos ao Senhor, nós temos tudo. Se nós temos ao Senhor, nós não precisamos de mais nada. É o Senhor quem dá a vitória. É o Senhor quem dá a estratégia. É o Senhor quem dá a provisão. É o Senhor quem dá a provisão. Nós apenas descansamos, obedecemos, confiamos e recebemos. Vamos viver tudo que o céu falou. Nós vamos viver cada palavra, cada promessa liberada, cada decreto que o céu já estabeleceu sobre a terra. Está se manifestando. Está se manifestando. Não importa qual o tamanho da guerra, qual o tamanho da batalha, nós entendemos que com o Senhor nós podemos todas as coisas. Com o Senhor nós vamos vencer. Pode ser que nós estejamos chateados porque nós perdemos coisas ou pessoas no caminho, mas não importa o que nós perdemos. Não importa o que ficou para trás. O Senhor está fazendo algo, uma coisa nova, e nós vamos viver o propósito de Deus para nós através da sua palavra, Pai. Ser com cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. em todo tempo tu me guardas, não temas, declare isso. A tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Nós estamos guardados em ti, Jesus. Queria te convidar também a colocar a mão sobre o seu coração. Nós sempre fazemos uma oração no final, que é uma oração de entrega. Não sei se você já fez essa oração, mas eu quero te convidar. Todos nós vamos fazer. Todos nós vamos repetir essa oração, entregando a nossa vida para Jesus, dizendo que nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa história. Coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Reescreve a minha história. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. E eu que andei perdido, hoje volto arrependido, na certeza que o Senhor me aceita. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós queremos te conhecer. Eu vou contar até 3. Você vai erguer a sua mão mais alto que você puder. Nós não estamos te convidando para uma religião, para uma igreja. Nós estamos te convidando a entregar a sua vida para Jesus. Se você está em casa nos acompanhando, você também pode tomar essa decisão, escrevendo hashtag Eu Decido por Jesus. Os nossos moderadores vão entrar em contato com você. Eu vou contar até 3. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, ou voltar para Jesus, levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu conto 1, 2, 3. Existe alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, que quer fazer isso? Não? Amém. Nós temos uma pessoa, aleluia! Glória a Deus. Qual o seu nome mesmo? Evelyn. Nós vamos orar por você quando a gente toma uma decisão
Jesus entra na nossa vida e Ele faz tudo diferente. Às vezes a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas Jesus tem o controle de tudo. E tudo que Ele faz é bom. Aqui na nossa igreja, quando alguém decide por Jesus, nós fazemos como a Bíblia diz que acontece no céu. Nós fazemos uma festa. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para aquele que é perfeito. E nós vamos contar até 3. E você vai se virar. E você vai conhecer uma família que vai te abraçar, que vai andar com você e vai te amar. Vamos lá, Lagoinha! 1, 2, 3. Seja bem-vinda, Evelyn! Aleluia! Eu posso ir além do impossível em ti. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Próximo domingo nós temos nossos 3 cultos de celebração. Esse sábado tem Rocket? Não tem Rocket. Então, viva a melhor semana da sua vida, um restante de semana abençoado. Se você puder, nos ajude a tirar as cadeiras e colocar as mesas do carisma aqui. Deus te abençoe.